Professor, vamos falar sobre as ações mais importantes do período do governo com o regime militar. Perfeito. Quais foram as ações mais importantes? A economia do Brasil, ela avançou durante esse período? Em 64, nós éramos a 49ª economia do globo. E em 85, quando os militares foram para casa, nós éramos a 8ª economia. Então, quando eu digo que foi o melhor governo da história do Brasil, não é uma opinião, né? Nós estamos aqui tratando de história. Ninguém veio aqui dar opinião. História é uma ciência, são fatos. Isso aqui é resultado de muita pesquisa e muita reflexão. Então, se um governo pega um país em 49ª e entrega em 8ª posição no ranking econômico mundial, já é começado a respeitar esse governo a partir desses números. Em 64, o Brasil tinha 400 quilômetros de asfalto. Eles nos entregaram 65 mil quilômetros de asfalto. Eles criaram a Embrapa, em 71, o grande presidente Médici, que na minha opinião foi o melhor dos 5. A Embrapa é hoje responsável pelo Brasil ser hoje o maior exportador de alimento do mundo. O Brasil só não quebrou hoje porque está exportando commodities, né, as carnes todas, e os grãos, o açúcar, o café. O Proálcool foi criado por eles. Teremos horas para falar de tudo que eles fizeram de bom. Eles criaram a Polícia Federal, que não existia, o SNI, que não existia, o Banco Central, que não existia. A Polícia Rodoviária Federal foi criada pelos militares. Eles criaram a Embraer, que é uma das melhores fábricas de aviões do mundo, não é? Técnica brasileira, fantástica, que foi depois privatizada por Fernando Henrique. A Engesa, na época, exportava carros blindados para outros países. Nós fomos realmente um país respeitado nos anos 70. Nós tínhamos a maior produção naval do mundo. E só o governo Médici construiu 15 hidrelétricas. Depois Geisel construiu Itaipu e Tucuruí. E hoje nós temos energia elétrica, não há dúvida nenhuma, por causa dos militares. Então, ali é mais ou menos isso que nós tiramos de melhor que eles fizeram, não é? O Brasil, então, saltou na economia, realmente uma coisa fantástica. Isso tudo está sendo esquecido, né? Não, teve esses pontos importantes, mas teve também, no início dos anos 80, a disparada da inflação, que o governo não conseguiu controlar. Perfeito. A dívida externa brasileira aumentou bastante. O governo militar pegou o Brasil com 3 bilhões de reais, dólares em dívida, em 64, e entregou com 105 bilhões. Mas se você descontar disso, as grandes obras, as estradas todas que cortaram esse país, o sistema do Mobral, que eu me lembro agora, de alfabetização, né, via rádio, essas empresas todas, a criação de emprego, né, a viabilização da infraestrutura nacional e também os 2 choques do petróleo que os militares sofreram. O Brasil sofreu muito em 73, a partir de 73 e 79, com 2 choques do petróleo. Por isso o governo Geisel teve que criar o Proálcool. Hoje é um orgulho nacional, né? Nós temos álcool em qualquer esquina desse país para você fazer os motores funcionarem. Tudo isso fez com que a dívida externa saltasse. Só que depois que os militares saíram do poder, nenhuma obra mais você viu nesse país inteiro. E hoje a dívida externa são 320 bilhões de dólares e a dívida interna impagável passou já de 2 trilhões de reais. Portanto, hoje nós temos mais dívida e desemprego, quebradeira nacional, e obra que é bom nada. Que obra que você me aponta de 85 para cá? O Gasbol, o gasoduto Brasil-Bolívia, que é um tiro no pé, ninguém mais está usando, isso aí é impagável. A duplicação da São Paulo-Florianópolis, não termina nunca isso aí. E mais nada. O governo atual não está cuidando do asfalto que recebeu em 85 do governo militar. O Brasil está quebrado, verdadeiramente o Brasil está quebrado. Por isso que muitos jovens brasileiros estão nos abandonando, estão indo embora. Você vê que quantos milhares e milhares por ano estão indo embora do Brasil, porque o Brasil não está mostrando a eles um futuro interessante, um horizonte que os prenda aqui. Agora, professor, deixa eu lhe perguntar, o senhor nos disse no início da entrevista que a tomada do poder pelos militares em 64 teve o apoio do empresariado, de boa parte da população, da imprensa também. E aí como é que se deu o processo de movimento, do processo para o movimento das diretas já, da redemocratização do país?
Porque milhões e milhões de brasileiros foram às ruas encampar a bandeira do movimento Direta Já. Por que que isso aconteceu? É muito simples de entender. Devido a esses dois choques do petróleo e a inflação, que não tinha como ser controlada, parte do Brasil, parte da população começou a ficar insatisfeita com o governo. E a população, ela é sempre guiada pela grande mídia nacional, que aliás não é nacional, né? Nós temos que entender que Veja, Globo, Time Life, são grupos estrangeiros que fazem a opinião pública. A opinião pública é uma coisa que não existe, ela é formada pela imprensa. Então, a grande imprensa que apoiou o golpe, que apoiou o chamado golpe, eu não chamo de golpe, mas a gente é obrigado a chamar de golpe, ditadura, essa grande imprensa que apoiou os militares no começo, começou a reprová-los a partir dos anos 70, quando acabou o AI-5. Em 78 acabou o AI-5, voltou à liberdade plena de expressão, e essa mesma imprensa começou então a criar na cabeça das pessoas, principalmente dos mais jovens, uma visão que os militares realmente foram um péssimo governo, e essas pessoas começaram a ficar, os mais jovens sobretudo, insatisfeitas com o governo, numa ilusão criada, né, de que votar para presidente é uma coisa boa. E parece que não é, porque uma população que elege uma figura igual o Lula, já está provando que essa teoria está falha. Um homem que nunca trabalhou e nunca leu um livro, não pode governar um país do tamanho do Brasil. Então isso prova que o voto direto não deu o resultado esperado. Então as diretas já foram reprovadas pelo Congresso Nacional na época, e a eleição do Tancredo Neves de vice Sarney foi feita como foram feitas as eleições dos generais, dos 5 generais, pelo Congresso Nacional. Então as diretas já foi uma grande ilusão, a população foi para as ruas, e a eleição foi indireta. Isso não mede capacidade do candidato, né? Os Estados Unidos, que inventaram esse modelo, o fazem desde 1787. Nenhum presidente dos Estados Unidos, desde 1787, foi eleito pela população americana. Lá também é o Congresso que elege o presidente. E lá não é ditadura, pelo menos nunca chamaram os Estados Unidos de ditadura. Ora, por que aqui, que foi feito do mesmo modelo, é chamado ditadura? Talvez porque durante alguns anos teve controle, né, uma certa censura na imprensa, ficou essa imagem, né? Talvez esse foi o erro dos militares, de fazer essa censura, né? Mas eu me lembro muito bem que nós tínhamos famílias sadias. Uma parte da censura, ela é muito positiva, porque você tem hoje, em qualquer televisor, cenas de violência e sexo às 4 horas da tarde. Isso é inadmissível. Então, qualquer pessoa que tem um pouco de inteligência e é pai, é chefe de família, é mãe e trabalha, né? Não recebe bolsa do governo, não depende do governo, ela é contra essa liberalização geral da chamada, né, liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, na verdade, não existe. Isso é esculhambação. Isso nós não tínhamos. Pergunte para qualquer pessoa que tem de 55 para cima, 60, 70 anos, todos eles vão dizer que tinham saudade do governo militar. Havia ordem no país. A gente se sentia governado. Hoje nós nos sentimos desgovernados. Não temos a quem chamar. O país está falindo, né? As polícias estão falidas. Aeroporto nesse país não tem, porto não tem. Tem em Cuba, né? Feito com o nosso dinheiro. E na população, realmente, quando fala que queria os militares de volta, é porque alguém está lembrando que era melhor. E essa difamação maciça nos meios de comunicação é para que a população pense que agora é bom e que era ruim na época. Então pintam com as piores cores aquela época que foi boa. Quem viveu sabe, foi boa.